vocês estão? Tudo bem? Como criar novos hábitos? Para criar uma nova realidade, você precisa pensar, sentir emoções e se comportar de maneira nova, deixando para trás as velhas maneiras de ser. Como disse Aristóteles uma vez, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco e hoje nós vamos falar sobre a criação de novos hábitos. Espero que você goste desse vídeo e me siga nas redes sociais como psicólogo Mário Pacheco e que conheça o meu curso sobre manuseios, técnicas terapêuticas para tratar da ansiedade, da depressão e da dependência química. O que acontece? O dependente químico faz o tratamento dele e ele percebe que a questão da droga não é fácil, mas também não é difícil. E de repente ele se vê sem as drogas, porque ele está motivado a parar realmente, mas ele começa a perceber que ele tem que mudar esses hábitos dele, né? Criar novos hábitos. E aí vem a dificuldade. Como é que eu crio novos hábitos, né? Eu tenho aqui 5 ótimas dicas para você atingir esse objetivo com sucesso. E digo com certeza esse com sucesso não é papo de internet não, porque eu não gosto disso e eu só uso a verdade, só gosto de falar a verdade, tá? Então, esses 5 passos, se você segui-los, você vai conseguir mudar os seus hábitos, os hábitos que você precisa mudar. Mudar um hábito requer determinação, paciência e um bom planejamento, para que você se mantenha sempre motivado na busca desse novo objetivo, desse novo passo, tá? Determinação, paciência e planejamento. Então nós vamos aqui dar algumas dicas sobre tudo isso, dizer o que são esses hábitos, né? A mudança de hábito, ela é de extrema importância para o seu crescimento, tá? Tendo em vista a necessidade do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento profissional. A mudança de vida desejada para se tornar uma pessoa melhor e com objetivos definidos. Então, quando você para pensar, por exemplo, quando você é criança, você tem determinados hábitos comportamentais que o teu pai, a tua mãe, a tua avó, né, dizem para você, isso é feio, não faça isso, até que você consegue mudar aquele hábito, né? Quando você é adolescente, você ainda recebe muito dessas ajudas das pessoas que compreendem, que entendem, que veem hábitos ruins, hábitos que não são legais, por exemplo, hábito de mentir, hábito de manipular, hábito de não querer estudar, não querer trabalhar, né? E aí a pessoa vai te corrigindo, você vai ouvindo. Mas quando você se torna adulto, é importante que você crie, você mesmo entenda os hábitos que você tem que mudar. Por quê? Porque você estará se tornando adulto de verdade, com responsabilidade, com autonomia e, principalmente, com livre-arbítrio, porque foi você que resolveu mudar. Os hábitos, eles são rituais, né, e comportamentos que nós realizamos automaticamente, né, nos permitindo exercer atividades básicas. E os hábitos, os hábitos são aquelas coisas ou aquela coisa que a gente faz sem pensar. Simplesmente eu tenho o hábito de fazer aquilo. Os nossos hábitos inconscientes liberam recursos para que o nosso cérebro realize outras tarefas mais complexas, como resolver problemas ou decidir o que fazer ao longo do dia. Então, assim, você tem determinados hábitos e esses hábitos que você faz sem pensar, eles estão lá gravados no seu inconsciente e eles vão liberar recursos para que você exercite tarefas mais complexas.
E exatamente por isso é que você pode mudar esse hábito. Porque existe aquela pessoa que diz assim: eu não vou conseguir fazer isso porque eu tenho o hábito de sempre fazer aquilo ou aquilo outro, então não vai dar certo. Não. Você precisa usar esse hábito para mudar e criar um hábito novo. Você precisa usar esse hábito que você já tem para mudar esse hábito e fazer ele ficar diferenciado, melhor, mais produtivo, mais desejado, mais social, mais gentil, mais humano, né? E mais rentável para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para a sua saúde espiritual, para a sua saúde financeira, né? A melhor maneira de você mudar os hábitos, que não são tão relevantes assim, é você substituí-lo por novos, né? Então, você tem determinados hábitos que você não é um hábito muito complicado, como por exemplo, eu não tenho o hábito de comer sentado à mesa, eu gosto de comer sentado na cama, então eu gosto de comer sentado no sofá assistindo televisão, mas eu quero mudar esse hábito. Eu quero mudar esse hábito, eu quero comer na hora do almoço, na hora do jantar, eu quero sentar na mesa com todo mundo. Isso é fácil de mudar, né? Quando você cria um novo hábito, o próprio cérebro traça caminhos neurológicos que vão permitir que eles se adaptem. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma capacidade muito legal, muito interessante, que são as neuroadaptações através do quê? Através da neuroplasticidade. Então, por exemplo, quem utiliza a droga, tá? Nunca tinha utilizado, começou a utilizar, o cérebro criou uma neuroadaptação com aquele uso daquela droga. Não só com a substância em si, mas com todos os comportamentos que envolve aquela nova neuroadaptação. E é essa mesma forma que você vai fazer para sair da droga. Você vai criar novos hábitos para sair da droga. Você vai criar novos hábitos para deixar de ter o hábito ruim que você tem, né? Eu tinha um paciente, por exemplo, que ele era uma pessoa extremamente mentirosa, né? Então tudo que ele ia falar, ele botava uma mentira no meio. E nós chegamos num ponto da terapia onde ele dizia assim: não, mas eu não me considero mentiroso. Eu sou criativo, eu aumento um pouquinho, eu mudo. Ficou até meio engraçado, mas só até o ponto que aquilo não começou a prejudicá-lo. Quando aquilo começou a prejudicá-lo, ele falou assim: eu preciso mudar. Então, como é que eu vou mudar isso? Ele pontuava, a gente combinou, você vai pontuar. Quando você estiver conversando com uma pessoa, que você falar alguma coisa que é mentira, você vai dizer assim: não, peraí, desculpa, foi mentira. Isso que eu falei, eu inventei. Volta, tá? Por quê? Você vai neuroadaptar e essa neuroadaptação vai te dar o sinal de que você não fez certo naquela nova mudança que você mesmo propôs para si mesmo. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu explico melhor, tá? Como que você pode praticar isso? Não tente manipular ninguém, nem se manipule, tá? Não minta. Faça acompanhamento psicológico para você poder identificar isso direitinho. Comece a falar. Vá com calma, mas comece a falar. Não se sinta vítima dessa mudança que você está fazendo. Entenda que você está fazendo essa mudança para a melhoria e não porque pediram, tá? Porque é óbvio que todo mundo vai pedir. Se você é um mentiroso, se você tem algum hábito que não é legal e você precisa mudar aquele hábito, precisa, tá? Muita gente ao seu redor já reparou e vai cobrar isso de você. Mas não entre nessa, eu tô fazendo isso porque minha mãe pediu, porque minha mulher pediu, porque meu marido pediu, porque meu pai me pediu, porque o meu chefe no trabalho pediu. Não, eu tô fazendo isso porque eu preciso mudar esse hábito, porque esse hábito não está trazendo nenhuma vantagem para mim, né? Se você tiver tentando sair ou entrar em recuperação definitivamente, largando das drogas, não esqueça de frequentar os seus grupos de apoio. Isso é um hábito também, tá? Crie metas para você.
Metas de curto prazo, metas de médio prazo e metas de longo prazo, né? Por exemplo, estudar, trabalhar, cuidar da família, cuidar da sua casa, exercer a sua espiritualidade, socializar-se, fazer atividade física, pertencer a algum grupo, por exemplo, eu pertenço, eu tenho vários amigos ali que a gente joga futebol todo final de semana. Eu tenho um grupo de amigos lá na academia onde eu vou. Eu tenho um grupo de amigos que eu me encontro lá na praça tal, ou então lá na praia a gente faz caminhada junto, tá? Isso são metas pequenas, médias e longas, né? Por exemplo, uma meta curta. Eu preciso me organizar para voltar a estudar, tá? Uma meta média, eu voltei já a estudar, agora eu vou estudar para as provas, para tirar boas provas. São hábitos para tirar boas notas, né? Uma meta a longo prazo, assim que eu me formar, eu vou trabalhar. A longo prazo essa meta. Então, essas metas são muito importantes. Não deixe ao acaso, não. Administre a sua mente, administre os seus hábitos, administre o que você tem aí dentro que você vê que tem que mudar ou não. Administre da melhor forma possível, tá? Uma outra coisa boa que ajuda muito na criação de novos hábitos são exercícios físicos, tá? E como a gente disse ali, as metas, né? As metas a curto, a médio e a longo prazo. Comece devagar. Comece com uma caminhada de 30 segundos, de 30 minutos, né? 30 segundos é muito pouco. Uma caminhada de 30 minutos, né? Numa praça, na beira da praia, aonde você tiver que você possa caminhar, né? Dentro de um ginásio, dentro de um local apropriado, né? Por que os exercícios físicos são altamente recomendados? Porque eles liberam uma quantidade de hormônios, dopamina, noradrenalina, ocitocina, vários hormônios eles liberam enquanto você está fazendo atividade física. Existem alguns psiquiatras, inclusive, que dizem que a atividade física é muito melhor do que antidepressivo, tá? Então, é muito bom, tá? Você praticar esses exercícios físicos, crie esse hábito, que esse hábito vai ajudar você a pensar na possibilidade de criar outros melhores ainda, né? Uma outra coisa, relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos são muito complicados, né? E você precisa entender que isso não vai te ajudar em nada, né? Então, assuma a responsabilidade pela sua recuperação, pela recuperação da sua estima, pela recuperação da sua vida dentro dos hábitos novos, sendo honesto com você mesmo e procurando se afastar de amizades ou romances que são prejudiciais para você, tá? Se você precisa fazer esse tipo de mudança, comece a fazer devagar, mas faça. As outras pessoas que estão ao seu redor, você pode sempre pedir a compreensão delas e o respeito e um certo espaço para elas poderem entender a mudança que você está fazendo, porque você precisa fazer aquela mudança. Olha, eu não tenho mais amizade com aquela pessoa, ou eu terminei o meu relacionamento porque era tóxico, não era bom para mim, tá? Quando você fazer isso, tá? Não fique pensando assim, a outra pessoa é má, por isso que eu terminei o relacionamento, né? Não foi nada disso. Eu procurei terminar esse relacionamento, eu procurei terminar esta amizade, porque eu preciso mudar os meus hábitos, porque eu preciso manter a minha saúde mental, o meu bem-estar, a minha estabilidade psicológica, a minha estabilidade emocional, né? Uma outra dica seria a rede, o sistema de suporte que você tem, né? Família, amigos, colegas,
participantes das reuniões de recuperação, de AA, de NA, terapia, espiritualidade, né? Verbalizar sentimento para essas pessoas, mesmo quando for desconfortável, ajuda você a elaborar com mais rapidamente as estratégias dos novos hábitos que você precisa criar, tá? Você vai assumir a responsabilidade pelas etapas necessárias para você mesmo estar criando esses novos hábitos para você, tá? Mudar hábito, gente, melhora demais, demais a nossa autoestima. Nossa, antigamente eu fazia isso. Hoje em dia eu sou completamente diferente. Um grande exemplo é quando as pessoas que fazem tratamento para dependência química, depois de 10 anos, depois de 15 anos que estão limpos, que estão trabalhando, cuidando de suas famílias, estudando e tal, nossa, há 10 anos atrás eu era tão diferente, eu usava droga, eu mentia, eu roubava, eu fazia todo mundo ser feliz. Hoje em dia eu sou completamente diferente. Mudei muito. Mudei o quê? Mudei os meus hábitos. Mudei o meu jeito de ser, né? Pratique sempre um diálogo interno positivo, ou seja, não pense de uma forma pessimista, pense de uma forma otimista. Comemore as suas vitórias. Eu consegui mudar esse hábito, eu consegui me concentrar e não praticar as falhas que eu já tinha percebido antes, né? Principalmente se você estiver aí dentro desse processo da sua recuperação, você pode pensar assim, puxa vida, eu parei de usar a droga já. Isso para mim foi o passo mais difícil. Agora mudar um hábito não deve ser tão difícil assim. Pensar positivamente, tudo que você pensa, tudo que você cria disponibilidade ali dentro, física, mental, espiritual, psicológica, emocional, para colocar em prática, né? Pensa nas coisas de que você se orgulha e em qualquer experiência que você foi capaz de permanecer forte. Coisas que te inspiram, que te entusiasmam. Eu fui tão forte naquela situação da minha vida, que ótimo. Então agora eu vou criar um hábito para eu não voltar àquela situação, né? Uma outra coisa que é muito importante é você se afastar de estresse, né? Quando a gente falou agora há pouco de pessoas tóxicas, de relacionamentos tóxicos, de amizades tóxicas, né? Às vezes a gente não consegue se afastar muito da situação, né? Por exemplo, se eu tenho algum familiar que me é tóxico, né? Eu consigo me afastar um pouco do familiar, né? Falo só o necessário, não interajo muito com essa pessoa, tal, né? Mas eu preciso me afastar do estresse que ainda pode causar. Então, se afastar do estresse, basicamente, significa você utilizar a palavra não, né? Tudo que você vê que vai ser negativo para você, que não vai ser legal, agradece, diga não e não vá, e não faça, e não participe, tá? Procure sempre as oportunidades saudáveis, que são aquelas oportunidades que vai surgir muito rapidamente na sua cabeça assim, sim, isso é possível fazer. Não, é necessário eu não fazer aquilo. Você estará fugindo do estresse quando você souber utilizar esse sim e esse não, tá? Uma outra coisa, evite soluções temporárias. Soluções temporárias são aquelas soluções em que eu consigo resolver algum problema ali. Depois o problema volta, tá? Isso é muito o movimento da droga, né? Eu tava lá com aqueles problemas todos e não tinha como resolver. Eu vou usar droga. Aí usava droga. Aí depois piorava tudo e voltava todo o problema, né? Se você estiver sempre buscando uma solução rápida para resolver qualquer infelicidade, qualquer estresse ou descontentamento da tua vida, é mais provável que você volte a esse descontentamento. Se for o caso da droga, volte à droga. Se for o caso de um relacionamento, é muito fácil você voltar novamente se você buscar uma solução rápida,
tá? Em vez disso, busque uma saída duradoura, sustentável, tá? Uma saída duradoura e sustentável é uma saída onde você vê que você resolveu o problema da melhor forma possível. Não sobra aqui dentro de você nenhuma possibilidade de você fazer aquilo novamente. A menos se você se vê numa situação de estresse, numa situação que você não tenha trabalhado, tá? Então, amizades positivas, relacionamentos positivos, hábitos saudáveis, autocuidado, terapia, tá? Isso tudo não são soluções temporárias, são soluções duradouras, tá? Uma outra coisa, assim que você conseguir fazer essas mudanças, não esqueça de retribuir isso com as outras pessoas, tá? Por quê? Porque isso, quando você fala com outra pessoa, quando você faz um aconselhamento, quando você coloca ali a situação que você passou e como você conseguiu sair, você está reforçando a si mesmo, tá? Para quem conhece os passos, esse é o 12º passo, né? E para você criar novos hábitos, né? Além de tudo isso que a gente comentou aqui, livre-se dos gatilhos. Todo gatilho que faz você voltar a esse hábito antigo que não era legal, livre-se desses gatilhos. Então você vai ter que aprender a falar não, você vai ter que entender quando você pode falar o sim, né? Você vai entender as situações em que você não pode se colocar, as situações que você pode se permitir, os lugares que você não pode ir, os lugares que você pode se permitir, né? E as pessoas com quem você vai se relacionar, né? Comece aos poucos, faça terapia, converse com as pessoas, né? Faça pequenos planejamentos, comemore as suas conquistas, que legal, eu consegui, né? Seja persistente. Seja persistente, tá? Porque você vai conseguir transformar a sua mentalidade. E assim como nós começamos, nós vamos terminar, né? Vamos lá. O que foi que a gente disse no início? Para criar uma nova realidade, você precisa pensar, sentir emoções e se comportar de uma maneira nova, deixando para trás as velhas maneiras de ser. Criar novos hábitos. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, ela não é um ato, mas sim um hábito. Quem disse isso foi o Aristóteles, tá bom? Agradeço por terem me ouvido.